Evangelho de Marcos, capítulo 12, dos versículos 41 até o versículo 44. Diz assim: E sentando-se Jesus defronte do cofre das ofertas, observava como a multidão lançava dinheiro no cofre, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, lançou 2 leptos, que valiam 1 quadrante. E chamando ele os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos os que deitavam ofertas no cofre, porque todos deram daquilo que lhes sobrava, mas esta da sua pobreza deu tudo o que tinha, mesmo todo o seu sustento. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor Deus, pela Tua palavra, porque ela é viva, Senhor, porque ela tem o poder de transformar as nossas vidas, Senhor. E, ó Deus, fala, Senhor Deus, através da Tua palavra nessa noite, Senhor Deus, aos nossos corações, Senhor. Que nós possamos, Senhor Deus, ser como essa viúva, essa pobre viúva, Senhor Deus, que mudou a história, Senhor Deus, teve o Seu nome escrito na história, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de falar e refletir com os irmãos na noite de hoje sobre esse texto, sobre essa história de que Jesus, ele com seus discípulos estavam lá no templo, estavam vendo quanto que as pessoas davam de dinheiro, estavam vendo as pessoas darem dinheiro lá para a casa do Senhor. E diz a palavra de Deus que muitos ricos davam muito. Jesus viu uma viúva pobre que deu 2 moedas, que seria a moeda de menor valor, né? Para nós hoje seria moeda de 1 centavo, né? Tanto que hoje acho que ninguém mais sabe que nós temos moeda de 1 centavo, né? Então se você for no mercado, se der uma compra quebrada, a pessoa te dá 5 centavos, nem de 1 centavo mais essa moeda nós temos, né? Seria a menor moeda de menor valor. Foi isso que essa mulher deu, como se ela tivesse dado 2 centavos. E Jesus, ele fala que essa mulher foi a que mais deu, porque ela deu tudo o que tinha. Nós vamos refletir sobre esse texto nessa noite, sobre as 2 moedas. É curioso, né? Porque aqui a gente vê Jesus, pela primeira vez, Jesus fazendo contabilidade, né? Sendo o tesoureiro da igreja, né? Vendo quanto cada um dá. Os irmãos parecem que têm curiosidade de saber quanto que o irmão está dando, né? E às vezes dá uma folhadinha no dízimo, ó, o irmão, deixa eu ver quanto que o irmão deu, né? Eu não gosto muito de colocar, por isso que eu não gosto muito de colocar, né? Nos dízimos, já falei, né, com os irmãos, depois a gente vai tirar aqueles valores lá para o irmão ficar constrangido na hora de dar o dízimo, né? O dízimo, ele não é por constrangimento, nem por tristeza. Deus ama quem dá com alegria. Mas aqui Jesus, ele está vendo, né, quanto que as pessoas estavam dando e como elas estavam dando, né? E não que Jesus, ele queria expor as pessoas, né? Porque o próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 6, de 1 a 4, ele diz que quando nós dermos dinheiro, né, quando nós dermos esmola aqui, a mão esquerda não deve saber o que a direita está fazendo, né? Então o intuito de Jesus não é expor as pessoas, mas pelo contrário, Jesus, ele quer nos ensinar algo através desse texto, né? E o versículo 1, ele vai falar um pouco disso, que Jesus, ele olha como que as pessoas davam, né? E veja, meus irmãos, que quando se diz respeito a dinheiro, eu não vou falar sobre dinheiro hoje, na verdade, mas aqui Jesus, Deus primeiro, ele não vê o quanto você dá, mas o como você dá. Olha lá, Jesus observava como a multidão dava o dinheiro, não é quanto ela dava de dinheiro. Em primeiro lugar, quando nós ofertamos a Deus, Deus não olha o quanto você está dando, Ele olha o como você está dando. Se você está dando com alegria, se você está dando com disposição, se você está dando com gratidão a Deus, né? Se você está contribuindo na obra do Senhor com alegria, com gratidão, aí sim, né? Essa é a maneira correta. Depois Jesus vai ver quanto você dá. Por quê? Porque Ele promete te retribuir. Por isso que ele tem que saber quanto você dá também, porque ele promete retribuir, né? Mas o como Deus, ele nos fala, né? Lá em Coríntios ele fala que nós devemos contribuir não por tristeza ou por constrangimento, e o quanto porque Deus, ele abençoa a quem dá mais, né? A gente vai falar um pouquinho depois sobre isso. Mas o foco desse texto é esta pobre viúva, porque diz a palavra de Deus que ela tinha 2 moedas, e ela deu as 2 moedas para Deus. E eu gostaria que você se colocasse no lugar dessa pobre viúva hoje. Imagine que você tivesse 2 moedas só, que toda a sua vida, tudo aquilo que você tem, se
resume a ter duas moedas. Isso vai dar 3 possibilidades para você. Obrigado, irmão. Acho que aqui já está. Obrigado. Isso nos dá 3 possibilidades em dar oferta para Deus. Imagine que você tivesse 2 moedas aí no seu bolso, né? E fosse a hora do ofertório, o pastor falasse, agora a gente vai dar oferta para Deus. Você poderia ter 3 possibilidades. A primeira é dar quantas moedas? Nenhuma, certo? Você pode não dar nada, não pode? Não quero dar, hoje eu não vou dar, tenho só 2, né? E 1 centavo também não vai fazer diferença ali, né? Então não vou dar nada. Essa é a primeira possibilidade. A segunda é dar uma moeda apenas, certo? Essa é a segunda possibilidade. E a terceira possibilidade foi o que essa viúva pobre fez. Ela deu as 2 moedas. Tudo que ela tinha, ela deu para a obra do Senhor. E eu gostaria de refletir com os irmãos sobre essas 3 possibilidades. E como as pessoas têm agido, porque essas 3 possibilidades, elas se resumem, na verdade, como as pessoas, elas têm feito a obra do Senhor. Como as pessoas têm, o que as pessoas têm dado para Deus. Eu não estou falando aqui de dinheiro, estou falando de tempo, estou falando de atenção, estou falando de leitura da palavra, tempo parar para orar, tempo para poder amar o próximo, tempo para cumprir os mandamentos de Deus, vontade de cumprir os mandamentos de Deus. Vamos falar então da primeira possibilidade. A primeira possibilidade é, se eu tiver 2 moedas, eu não dar nenhuma moeda. Eu imagino que algumas pessoas que têm 2 moedas, ou se você tivesse 2 moedas, você poderia dizer, isso é muito pouco. Deus não vai ficar mais rico, Deus já é dono de todo ouro, toda prata. Eu só estou com 2 moedas, eu tenho que dar alguma para Deus? Eu não vou dar nenhuma. E meus irmãos, uma coisa que nós aprendemos é que sempre vai ter alguma coisa para a gente fazer com aquilo que a gente tem. Se você tiver 2 moedas só, tenha certeza que você vai ter alguma coisa para você gastar essas 2 moedas. Se você tiver um tempinho só quando você chegar em casa, tenha certeza que vai ter alguma coisa para você fazer, que não seja dar para Deus. Vai ter um programa de televisão legal, vai ter um vizinho que vai te chamar para alguma coisa, sempre vai aparecer alguma coisa. A gente sempre vai ter algo a fazer com as nossas 2 moedinhas. A gente sempre vai ter algo no que gastar. Sempre o dinheiro, ou não só os nossos bens, mas o nosso tempo, a nossa atenção, o nosso trabalho. A gente sempre vai ter alguma coisa no que gastar estas coisas. A gente sempre tem algo a fazer no lugar das coisas de Deus. Talvez essas pessoas dizem, eu até daria se tivesse sobrando. Tivesse sobrando eu até dava, mas eu só tenho 2. Sabe como é, pastor? Eu só tenho 2, só tenho pouco. Eu tenho pouquinho, pastor. Eu não vou dar porque eu tenho pouco. Não dá, é pouca coisa. Para mim não vai dar, vai faltar. Essas pessoas, elas pensam assim, que nunca irá sobrar. Eu até daria se tivesse sobrando, Isso me lembra da história, de um homem que tinha 2 moedas. Também, 2 moedas de R$1. E ele foi todo feliz, saiu de casa todo feliz. Ele estava pensando, falou, já sei o que eu vou fazer. Com uma moeda eu vou comprar um picolé. E com a outra moeda de R$1 eu vou dar na igreja. Hoje eu vou dar oferta na igreja, as 2 moedas. Aí ele saiu todo alegre, com as suas 2 moedas de R$1, que ele ia comprar um picolé com uma, e com a outra ele ia dar oferta na igreja. Aí ele estava tão feliz, mas tão feliz, que ele tropeçou, e uma das moedas saiu correndo, caiu e entrou no bueiro. E ele perdeu a moeda. E ele falou, não, lá se foi a moeda da igreja. Lá se foi a moeda da igreja. Meus irmãos, essas pessoas pensam assim. Eu só vou dar se estiver sobrando. Mas se for meu, não vou dar. Eu só dou se estiver sobrando. E meus irmãos, sabem uma coisa? Aquele que não dá, não transborda. Aquele que retém, nunca vai transbordar. Porque a palavra de Deus diz que somente transborda aquele que dá. Lá em Lucas capítulo 6, versículo 38, que dê e será dado a você, de maneira sacudida, transbordante. Vamos ler esse texto, olha lá, Lucas capítulo 6, versículo 8. Lucas capítulo 6, versículo 8 diz assim... 6,38. Dai e dar-se-vos-á.
boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Meus irmãos, somente transborda na vida daquele que contribui, naquele da vida que dá. Somente sobra tempo para aqueles que reservam tempo para Deus. Somente sobra esforço para aqueles que dão o seu esforço para a obra do Senhor. Ah, meus irmãos, que tristeza e arrependimento daqueles que nunca deram nada para Deus. Quando esses chegarem diante do Deus Todo-Poderoso, e vão olhar para Deus e vão se lembrar, o que eu dei por Deus? O que eu dei para Deus? Da minha vida, dos meus bens, daquilo que eu tenho, dos meus esforços. Quantos crentes não têm dado nada para Deus? Existe essa possibilidade de você ter a sua vida, de você ter o teu tempo, você ter a sua agenda semanal, e você não dedicar nada disso para Deus. Nós precisamos dedicar as nossas vidas a Deus. Somente irá sobrar, nós somente teremos uma qualidade de vida quando nós dermos ao Senhor. Essa é a primeira possibilidade, eu não dar nenhuma moeda para Deus. Eu não dar nada para Deus daquilo que eu tenho. Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é eu dar uma moeda. Ora, eu tenho 2 moedas, já sei o que eu vou fazer. Uma para mim, outra para o Senhor. É isso que a grande maioria de nós fazemos, né? Que é o que a palavra de Deus diz que os ricos faziam, né? Os ricos davam muito. Jesus ele estava olhando aqueles ricos e via que eles davam muito, né? Que é isso, na verdade, o que fez Zaqueu também. Assim que Zaqueu foi salvo, né? Assim que, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu ele toma aquela grande decisão e fala: Jesus, eu decido dar metade dos meus bens para os pobres. E se em alguma coisa eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Né? Alguém acha que a bondade de Zaqueu, aqui Zaqueu ele estava cumprindo a lei à risca, né? A lei de amar ao próximo como a si mesmo, lá em Levítico 19:18, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, o que é amar ao próximo como a si mesmo? Um para mim, outro para você, outro para meu irmão. Um para mim, outro para a igreja, né? Eu vou amar a igreja, mas eu também vou me amar. Porque é isso que a Bíblia diz, na verdade. É isso que a Bíblia diz que nós devemos fazer, né? Da mesma maneira que eu me amo, eu amo a obra do Senhor. Da mesma maneira que eu amo a minha família, eu amo também a obra do Senhor. Da mesma maneira. Meus irmãos, isso é uma vida justa e é uma vida agradável diante de Deus. É isso, Deus ele requer isso de nós verdadeiramente. Que nós possamos dar aos próximos aquilo também, assim como nós temos, a mesma qualidade de vida que nós temos, que nós possamos ajudar as pessoas para que elas tenham também. Isso é o verdadeiro cristianismo, né? É a segunda possibilidade, é dar uma moeda. Da mesma maneira que eu cuido de mim, eu cuido também dos meus irmãos. Ah, meus irmãos, isso é o que a palavra de Deus nos requer. Isso é o que a palavra de Deus ela diz que todos nós devemos fazer, né? De nós estarmos ajudando, contribuindo, né? Fazendo esse sacrifício de dar, assim como aquilo que nós temos, nós possamos dar também. Essa é a segunda possibilidade. Mas Jesus ele vai falar aqui de uma terceira possibilidade. Dessa mulher que tinha 2 moedas, e ela não pensou assim, já sei, eu vou ficar uma para mim, e eu vou dar outra para a igreja. Sabe o que ela fez? Ela deu as 2 moedas. Ela deu tudo que ela tinha. Meus irmãos, o fato daquela mulher ter dado tudo o que ela tinha, ela fez com que o Criador do céu e da terra parasse o que ele estava fazendo. Aquele que criou os céus e a terra, que é Jesus Cristo. Ele parou aquilo que ele está fazendo para exaltar aquela mulher. E aquela mulher, que até então era uma mulher pobre, né? Já viu pobre que faz sucesso? Não conheço nenhum. É uma viúva, né? Ou seja, uma mulher que é viúva, que dificilmente algum outro homem talvez iria querer casar com ela. Ela já era pobre, ela não tinha nada. Ela era mulher, o que na sociedade judaica também fazia com que ela fosse desprezada também.
Mas o Deus Todo-Poderoso, ele exalta aquela mulher e coloca o nome daquela mulher na história da humanidade. E hoje nós nos lembramos daquela mulher, sabe por quê? Não é porque ela não deu nenhuma moeda, não é porque ela deu uma moeda, porque ela foi bondosa e deu uma moeda na igreja, mas foi porque ela deu tudo que ela tinha, ela deu as 2 moedas. Meus irmãos, não escrevem o seu nome na história aqueles que dão apenas uma moeda para Deus. Não vão escrever o seu nome na história aqueles que dão apenas aquilo que está sobrando para Deus. Mas, meus irmãos, fazem história aqueles que entregam todo o controle das suas vidas a Deus. Esses homens e mulheres, eles são aqueles que fazem história. E se nós queremos fazer história, meus irmãos, nós precisamos entregar todo o controle das nossas vidas a Deus. Como diz Moody, ele diz assim, que o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer através de um homem completamente entregue em suas mãos. Meus irmãos, nós não temos ideia do nosso potencial. Nós não temos ideia do potencial que nós temos como filhos e filhas de Deus. Assim que nós entregarmos tudo aquilo que nós temos aos pés de Jesus Cristo. Todo o controle das nossas vidas aos pés de Jesus Cristo. Jesus hoje, Ele nos convida para entregar tudo nas suas mãos. Eu imagino que você está pensando aí, acho que o pastor vai fazer outro ofertório aí. O grupo de louvor está vindo à frente já. Vamos fazer outro ofertório, né? E o pastor vai falar para os irmãos começar a tirar o talão de cheque, fazer um sacrifício, né? Talvez se você está pensando assim, eu acho que você não entendeu nada. Porque eu quero que você entenda bem a diferença. Olha, não vai ter ofertório, tá? Já teve. Entenda bem a diferença. Jesus ele não está falando para você dar o controle do seu dinheiro ao pastor da sua igreja. Jesus está falando para você dar o controle da sua vida a Ele próprio, a Deus. Existe uma grande diferença nisso. Porque existem aí muitos falsos profetas, né? Que poderia mexer com o seu sentimento agora e falar, olha, faz o sacrifício, dê as suas 2 moedas, vem aqui. Qual é o teu saldo no banco? Rapela tudo, põe aqui. Para fazer o teu nome na história, né? Até hoje está fazendo o nome da história dos pastores, né? Aliás, fez o nome da história dos pastores essa semana. 5 pastores evangélicos foram em cana numa missão aí da Polícia Federal. Meus irmãos, o que Deus ele está querendo de nós é que nós passamos a ter o controle das nossas vidas aos pés de Jesus Cristo, ao comando de Jesus Cristo, ter uma vida sensível à voz do Senhor. Quando Deus ele fala, olha, você precisa parar um pouco o que você está fazendo, você precisa ajudar aquele irmão. E eu posso dizer, sim, Senhor, eu vou. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, Senhor? Deus ele fala, olha, compra uma cesta básica para aquela pessoa. Eu vou, eu faço. Meus irmãos, não só do nosso dinheiro, mas das nossas vidas também. Senhor, como o Senhor quer que eu gaste o meu tempo? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça amanhã quando eu chegar do trabalho? Senhor, a minha vida está em suas mãos. Meus irmãos, são esses homens e mulheres que fazem história. Esses homens e mulheres que vão fazer história. Esses homens e mulheres que colocam o controle das suas vidas aos pés de Jesus Cristo. São estas pessoas que vão transformar os seus lares. São essas pessoas que vão transformar as suas cidades, os seus bairros, o seu estado, o seu país. E vão transformar o mundo. Assim como aquela mulher, que nem brasileira era. Ela fez história porque ela deu tudo o que ela tinha. Jesus hoje nos convida a dar tudo o que nós temos em suas mãos. Quantas moedas você tem dado a Jesus Cristo? Quantas moedas você dará hoje a Jesus Cristo? A grande maravilha do amanhã e da noite, do sol que cai, da noite que entra e do dia que amanhã irá nascer, é que Deus ele nos dará uma nova oportunidade de nós estarmos entregando as nossas vidas a Deus mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Por isso, meus irmãos, se nós queremos fazer a história
se nós queremos que essa igreja possa mudar a história desse bairro, dessa comunidade, nós precisamos entregar as nossas vidas a Jesus Cristo. A minha oração é que você possa entregar tudo que você tem a Jesus. Lembre-se, isso não quer dizer que você vai dar todo o seu dinheiro no gasofilácio. Não é isso. Mas você vai entregar o controle da sua vida, dos seus bens, do seu tempo, do seu trabalho, dos seus esforços a Jesus Cristo. E você vai estar sensível à voz dele. E você poderá perguntar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com a minha vida? Eu entrego tudo a ti. Que Deus nos abençoe.